Boa noite, pessoal. Continuando o nosso módulo de segurança do trabalho, eu estou compartilhando material aqui com vocês, tá? Para a gente continuar a nossa saga aí de aulas. E aí a gente vai falar hoje um pouquinho sobre incidentes e as consequências e causas de um acidente de trabalho, ok? Consequências não, causas. A gente vai falar o que é que normalmente causa um acidente de trabalho e a documentação. Por que é importante vocês saberem sobre isso? Principalmente quem for atuar na área industrial, como empregado registrado, em paradas, em eventos de longa duração, né? Tem que saber todos esses itens, porque tem vários documentos, vários procedimentos que a empresa faz e preenche durante uma parada, durante alguns eventos na área industrial, que são necessários vocês terem pelo menos uma noção, né? E vocês vão lidar diretamente com isso, porque o resgatista, o brigadista, o bombeiro civil, ele é a linha de frente, né, de atendimento a uma emergência, tá? Seja essa emergência um acidente com pessoas, acidente com materiais, acidente com edificação, enfim. Vocês são a linha de frente, vocês são os primeiros, né, a verificarem, inspecionarem, chegarem naquele local. Então, vocês têm que ter uma noção em qual a implicância disso, né, para vocês no todo, tá? Implicância que eu digo, responsabilidade civil e criminal, a gente já falou um pouquinho na primeira parte ontem, né? Mas também como colaborador, como empregado, né? O que vai influenciar, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre incidentes, são todos aqueles que atingem exclusivamente objetos, provocando, portanto, prejuízos materiais não envolvendo vítimas, né? Então, incidentes não tem pessoas, não tem vidas humanas, né, envolvidas, somente prejuízos materiais, mas isso não quer dizer que ele não seja um perigo, um fato a ser considerado, porque muitas das vezes fala assim, mas se tivesse, o se aí, gente, já, como diz o outro, já agravou tudo, porque se tivesse, poderia ter morrido, né? Então, não poderia acontecer de maneira nenhuma, tá? Causas do acidente de trabalho. Do ponto de vista da prevenção, todos os acidentes são evitáveis e, quando ocorrem, o motivo foi porque se ignoraram determinadas regras e normas que os preveniriam, ou porque não se analisou ou se analisou de forma deficiente o meio ambiente. O que eu quero dizer com não analisou ou analisou de forma deficiente? Tá? Muitas das vezes é o famoso danada não. Tem um fio descascadinho aqui. Mas ninguém tá vendo. Deixa ele, vai dar nada não, tá? É uma análise deficiente do ambiente, né? E aí a pessoa pode até ir a óbito, né? Quando um acidente desse tipo acontece. Pode-se dizer que os acidentes estão ligados diretamente a 3 tipos de causas, e são as principais causas que levam ao acidente, que são os atos inseguros, as condições inseguras e o fator pessoal de risco. Vamos dar um pouquinho de ênfase nesse fator pessoal de risco no momento que a gente está vivendo o agora, né, o pós-pandemia principalmente, porque as pessoas saíram de uma condição, né, de um estado psicológico demasiadamente agressivo, complicado, complexo, ou seja, muita gente vira e fala assim, o povo ficou tudo doido.
É quase isso, viu, gente? Porque as pessoas muitas perderam a noção do certo e errado, do que vale a pena e o que não vale a pena, enfim. Então, esse fator e outras, né? Vamos acrescentar aqui as depressões, ansiedades generalizadas, transtorno de estresse pós-traumático devido à condição da pandemia, os burnout da vida, né? Enfim, né? Condições que antes a gente nem ouvia falar e que hoje a gente está percebendo, constatando e vendo até em crianças, né? Então, esse é um fator pessoal de risco que vem aí agravando muito, né, a causa dos acidentes de trabalho nas empresas. Eu estava lendo sobre isso outro dia, falando sobre o aumento dos acidentes nas empresas, com certeza está intrinsecamente ligado ao fator pessoal de risco, tá? O ato inseguro, o que é um ato inseguro? Basicamente, gente, o ato inseguro, resumindo assim em uma frase, é você saber que não pode fazer, mas faz. Você saber que está errado, mas faz. Ou você fazer achando que está certo, mas está errado. Também é um ato inseguro. Né? Falta de informação, falta de treinamento, falta de registro, tá? Então, o ato inseguro é todo ato consciente ou não, capaz de provocar algum dano ao trabalhador e seus companheiros ou máquinas, materiais e equipamentos estando diretamente relacionados à falha humana. Características inerentes ao homem, como a curiosidade, a improvisação, o desafio, o excesso de autoconfiança, de acordo com a cultura e educação de cada povo, são fatores que comumente levam à prática do ato inseguro, tá? É o famoso danada não, gente. Não tem tradução melhor, não tem frase que resume melhor o ato inseguro, tá? E nós, brasileiros, nós somos campeões em atos inseguros, né? O capacete está quebrado. Não tem problema não, nem vou precisar dele, põe ele aqui só para ver que está aqui, não vai me proteger não. Aí a pessoa cai e morre, né? Eu sou um exemplo. Imprudência, negligência, imperícia, desconhecimento do risco também são determinantes muito presentes, né, para se constatar ou se realizar um ato inseguro. A gente está vendo a imagem aqui, né? Eu estou realizando um trabalho em altura. O que a norma NR35 vai falar de trabalho em altura? O que ela preconiza? NR35, ela preconiza que acima de 2 metros de altura é considerado trabalho em altura. E eu tenho que usar todos os dispositivos para minimizar ou neutralizar os riscos dessa atividade, né? Ou seja, a pessoa está num andaime, provavelmente muito mais que 2 metros de altura, sem um cinto de segurança, sem as proteções devidas do próprio andaime, que isso aqui deve estar balançando mais que tudo, mais que um balanço de jardim, e, enfim, é Deus que olha. Eu falo que é a mão de Deus. A gente contar só com a mão de Deus é difícil, viu, gente? Aqui alguns outros exemplos é rapidinho, ninguém tá vendo. Sempre fiz assim, olha que máscara boa que ele tem, né? É só dessa vez. Não vai acontecer nada comigo ou não vai acontecer comigo. Vidro, gente, não tem resistência a peso, não. Tem uns que ainda são pior. Agora, imagina, quebrou o vidro, você vai se cortar todo, se não matar, porque dependendo do caco de vidro onde ele entrar pode ser fatal, né? E a pessoa pode estar aí a 2, 3, 4 ou muito mais metros de altura, vai ser uma delícia, né? Super agradável de ver, né? Então, assim, condição de segurança não tem, não faça trabalho, né? No caso de vocês, vocês vão lidar muito com o abre aspas aí, tá, gente? Com o improviso. Porque quando eu falo emergência, muitas das vezes não foi pensado em todos os fatores relativos àquela situação. E aí você tem que improvisar. Em que sentido? Você tem que
fazer o seu trabalho dentro daquilo que você tem em mãos, né? É o que tem para hoje. Então, a gente vai ter que se adaptar. Porém, a gente tem que se adaptar com segurança. Se não tem o mínimo do mínimo do mínimo de segurança, de condição segura, não cometa um ato inseguro, senão ele pode ser o último, certo? Imprudência consiste na falta involuntária de observância de medidas de precaução e segurança, de consequências previsíveis que são necessárias para evitar o acidente ou mal. Exemplo, atravessar a rua sem observar as duas mãos de tráfego, jogar fora o cigarro aceso, avançar o sinal vermelho, andar acima da velocidade limite da via, andar com as luzes do carro desligadas à noite, e o seu carro é preto, né? Tá pedindo para morrer, enfim, são ações muitas das vezes involuntária, né? Ou mesmo voluntária, eu sei o que eu estou fazendo, mas eu quero desafiar o impossível, certo? E aí, muitas das vezes, o acidente é certo. A negligência consiste na falta de atenção, menosprezo do risco, principalmente, descuido ou desleixo em relação às medidas de segurança necessárias para evitar o acidente ou mal, né? Olha aqui, ó, negligência, falta de atenção. Eu sei que está errado, eu sei que é um risco, mas eu vou fazer assim mesmo, tá? Essa foto aqui é clássica, né? Uma escada metálica dentro da piscina, o cara descalço, molhado, mexendo com energia elétrica, tá? Ele tem que estar muito seguro de si, né? Ou ter feito todos os procedimentos corretamente para ter certeza que não tem energia ali. Pessoal, para chegar numa situação dessa aqui, o cara não fez foi nada. Ele está ali falando para todo mundo, não, eu faço, vai dar nada não, vocês vão ver. Ainda fala desse jeito, né? E é aí que muitas das vezes acontecem os óbitos. A falta de proteção, né? Sem comentários, aqui também, né? Não usar o EPI durante o trabalho, operar máquinas sem estar habilitado ou autorizado. Desculpa. Desculpa, pessoal. Então, a negligência é você fazer de conta que não está vendo, né, aquilo que é um risco, certo? Imperícia, falta de conhecimento prático, inexperiência, inabilidade em relação a determinada operação ou procedimento que ocasionou o acidente. É o famoso falar assim, não, eu sei fazer, já conheço, sou treinado, né? E na hora você não sabe nada. Você mentir é a mentirinha que pode te levar à morte, certo? Então, isso aqui é muito complexo, porque muitas das vezes a gente omite a informação, e eu estou falando a gente, todos os trabalhadores, porque você quer aprender, você quer fazer o serviço, mas você vai não ter cautela a partir do momento que você fala que você sabe fazer e não sabe, ou nunca viu, ou nunca foi orientado. Então, isso é muito grave, tá? Dependendo da situação de risco, né, nem se comenta, certo? Aí, um videozinho para mostrar para vocês sobre isso tudo aqui, ó. Aqui teve de tudo, teve imprudência, teve negligência e teve imperícia, tá? Nesse vídeo. Não tem som, tá, pessoal? Tudo errado, né, pessoal? Tudo errado, né? O operador não tinha
Bom, experiência provavelmente ele até tinha, né, gente? Mas ele foi imprudente, negligente, colocou outra pessoa em cima da empilhadeira, o que é proibido, e a moça, mais ainda, foi imprudente, foi negligente, foi tudo, né? Na inocência dela de querer ajudar, ela morreu, porque ali morreu, gente. Uma empilhadeira dessa tem, em média, 4,5 toneladas, 4,5 toneladas caindo em cima de você, principalmente das partes moles, né? Que é estômago, coração, pulmão, é morte, não tem o que comentar, tá? Então, esse vídeo aqui, ele é clássico, né? Para mostrar como é importante a gente ter, né, a experiência e seguir normas e regras, tá? Para evitar o que a gente acabou de ver. Horroroso, feio, não é prazeroso de ver. Desconhecimento do risco. Nesse caso, o trabalhador desconhece os agentes de riscos, os quais está exposto, potencializando a probabilidade da ocorrência do acidente, tá? Aqui alguns exemplos. Essa foto aqui também é clássica, né? O tiozão lá, todo mundo praticamente encapsulado, máscara autônoma, e ele lá tirando foto como se fosse um troféu, né? Basicamente, 2 minutos depois, a gente vai ver o corpo dele estendido no chão, se não morreu mesmo, né? Esse daqui está mostrando a situação, né, da pessoa que está em cima do andaime, em cima de uma tábua, que provavelmente tinha algum defeito, abre aspas, né? Um nó, uma rachadura, alguma deficiência, e ela estava imperceptível, tá? Então, o trabalhador nem percebeu e realmente se expôs àquele risco. Alguns outros exemplos, esse aqui eu até repeti, porque ele é clássico, né? O coleguinha andando no caminhão, né? Ele vai segurar todas as caixas, gente. Se der uma virada aqui, vixe, tadinho, ele é o Superman, né? Isso aqui normalmente acontece lá pro lado da Índia, da China, tá? E aqui é uma mistura também de negligência, imprudência, tá? São fatos que muitas das vezes a gente vê acontecer, tá? Hum, pois é. Aqui, além de imprudência, negligência, imperícia, né? Tem o fator aí humano, né? De brincar no seu local de trabalho. Gente, eles destruíram as prateleiras. Sabe-se lá quanto em dinheiro tinha aqui, ou o que tinha aqui, que poderia até levar a óbito, né? Então, assim, menosprezar ao cubo o risco, e ainda ele vai ter que responder civil e criminalmente pelo ato, né, negligente que eles cometeram, né, de brincar, de usar o local de trabalho como diversão, e não é, né? Condição insegura. Diferente do ato inseguro, né? O ato ele está diretamente ligado ao colaborador. A condição insegura, não. A condição insegura, gente, ela consiste em irregularidades ou deficiências existentes no ambiente de trabalho que constituem riscos para a integridade física do trabalhador e sua saúde, bem como para os bens materiais da empresa. A condição insegura ela está diretamente relacionada a falhas no ambiente que comprometem a segurança, máquinas, equipamentos, ferramentas, instalações, métodos e processos inadequados na execução de um trabalho, falta de ordem ou limpeza, entre outros, tá, pessoal?
A foto aqui é clássica, né? O chão estava escorregadio, a pessoa não foi advertida ou não percebeu, né? É uma condição insegura, né? Com certeza ela vai levar um tombinho aí. Provavelmente não fatal, mas vai causar um acidente. Né? Então, a condição insegura, ela está relacionada ao ambiente, diferente do ato que está relacionado ao trabalhador, certo? E essa condição insegura, muitas das vezes, ela pode ter sido ocasionada por um ato negligente ou não, tá? A máquina estava funcionando e teve um problema e foram lá e fizeram um ajuste técnico, não é gambiarra, né? E mantiveram ela funcionando ali com aquele ajuste técnico, até que ela falhou de uma tal maneira que causou um acidente. Né? Era uma condição insegura, manteve-se mais insegura ainda, porque gambiarra, em vez de ajudar, só atrapalha, né? Gambiarra não, ajuste técnico, né? E a consequência sempre vai ser uma ação não desejada, né? Alguns exemplos de condições inseguras, falta de treinamento dos trabalhadores. A gente vê muito isso, né? Professora, fui contratada. Outro dia, uma aluna estava fazendo exatamente um relato assim. Fui contratada pela empresa, professora, não me falaram o que eu tinha que fazer, não. Só me colocaram lá na área e falaram, vai. E ela foi, né? Ela teria o direito aí, que a gente chama de direito de recusa, de falar, se vocês não me falaram o que vocês querem que eu faça, eu não vou fazer, vou ficar parada aqui até receber instruções, né? Mas a gente, quando é recém-contratada, a gente quer mostrar serviço, a gente quer manter o emprego. Não tem empresas desorganizadas assim. Falta de higiene no local de trabalho, falta de arrumação, ordem e limpeza, falta de proteção nas máquinas, polias, correias e correios sem proteção, ferramentas impróprias para o trabalho, improvisações, tá? Muitas das vezes, tudo isso junto e misturado também. Opa. Pisos defeituosos, esburacados ou escorregadios, andaimes soltos sem amarração, instalações elétricas improvisadas, aparelhos elétricos sem aterramento, ferramentas em mau estado. Tudo isso são exemplos de condições inseguras, tá? E muitas das vezes a própria empresa ou o próprio colaborador sabe, né, ou não tem conhecimento nenhum daquela condição. Às vezes sabe, se expõe ao risco e às vezes não, ok? Alguns outros exemplos de condição insegura, né? Essa aqui o cara é o campeão, né? Também clássica, né? Tá tendo raios e a pessoa tá mexendo na antena. Aqui ele está se submetendo ao efeito das pontas, que a gente chama, né? O raio, a descarga elétrica, ela sempre vai buscar o caminho mais fácil para se dissipar e ir para o centro da Terra, né? Então, aqui ele é uma isca fácil. Essa foto aqui também, ela é clássica, né? O andaime deles é perfeito, né, gente? Super seguro, presta atenção para vocês verem. E aqui uma foto do Empire State Building, quando ele estava sendo construído, né? Onde aconteceram inúmeras mortes. Lembrando que o Empire State Building, ele foi um marco em vários avanços tecnológicos para a humanidade, não só de materiais, formas construtivas, como também para a segurança, tá? Queremos construir? Sim. Queremos ter uma mega construção? Sim. Mas eu não dei condição para os meus trabalhadores, né? Então, não adianta nada eu ter um prédio lindo, mega, né, que matou 300 pessoas por falta de informação, por falta de EPI, por falta de treinamento, por falta de pensar numa forma adequada de trabalho, né? Então, a gente tem que
levar isso em consideração. Fator pessoal de risco. Eu comentei um pouquinho no começo da aula com vocês, né, sobre o fator pessoal de risco. Os fatores individuais inerentes às pessoas que, mesmo sendo treinadas e preparadas, possuem tendência a sofrer acidentes. Exemplo, alcoolismo e uso de drogas, desejo íntimo de correr riscos, pressa, depressão, ideia suicida, tá? A gente tem isso tudo. Na última parada, por exemplo, foi relatado para nós que alguns colaboradores, que não foi uma ocorrência só, foram algumas, né, andaram se jogando da altura lá, gente. Não morreu, acho que teve um óbito, né? Teve alguns que foi no local de trabalho, outros foi fora, mas ideia suicida. A pessoa estava descontrolada, certo? Ah, tem como eu prever que essa pessoa vai fazer isso, ou que ela está assim? Muitas das vezes não, tá, gente? Porque tem muitos transtornos psicológicos, psiquiátricos, que não são identificados facilmente, certo? E aí, quando você vê, a pessoa já cometeu o ato, já fez alguma coisa e colocou não só a vida dela em risco, como de outras pessoas. Não só em risco, mas complicou a vida das pessoas, né, gente? Porque o que acontece? Muitas das vezes, esse ato contra ela mesma vai atingir outras pessoas, civil e criminalmente, tá? Alguns outros exemplos de fator pessoal de risco, né? Eu sei que tá errado, mas eu vou fazer assim mesmo, tem isso também, tá? Eu quero me machucar mesmo, que eu quero ser mandado embora, né? Qual o preço da não segurança? Essa foto aqui é de uma criança que foi resgatar uma pipa numa subestação de energia, né? E o resultado foi esse bonito que vocês estão vendo aí. Tá nada agradável, tá? Essa criança não morreu, viu, gente? Tem relatos que ela não morreu. Perdeu o braço, claro, óbvio, mas ela não morreu. Qual o preço da não segurança? Segue as fotos de explosão ocorrida na cidade de Uruçuí, no Piauí, a 453 quilômetros da capital Teresina, onde houve 3 vítimas fatais na realização de uma soldagem em um caminhão-tanque que transportava glicerina branca em uma quantidade de 2.000 litros do produto. As vítimas não se deram conta do perigo que existia na realização desse serviço, quando o soldador, vindo a testar o eletrodo de solda na lataria do tanque, este veio a explodir, chegando a arremessar o rapaz, ajudante de camisa azul, a uma distância de 300 metros, queimando e mutilando outras 2 pessoas. O corpo sem as pernas é o motorista e o corpo carbonizado é o dono da mecânica, né? Na verdade, não é que elas não se deram conta do perigo. Elas sabiam que tinha um risco ali. Elas menosprezaram esse risco, tá? É o famoso, tô aqui do lado de fora, vai dar nada não, tá? É rapidinho, é só um buraquinho, né? Não se leve em consideração o meio, a forma que eu vou fazer o serviço, os produtos químicos e equipamentos que eu vou utilizar, né? E aí, são umas fotos assim super bacanas, vocês vão ver. Nu, tá? Então, esse aqui era o ajudante, todos morreram, viu, gente? Um pedaço do dono, né? O dono aí. Ele foi diretamente atingido, né? E o outro. Consequências da falta de segurança para o acidentado. Redução na capacidade física, muitas das vezes a pessoa não vai conseguir mais realizar aquele trabalho que ela realizava. Problemas econômicos, porque o salário acidente, né, o auxílio acidente, eu já comentei isso em outras aulas aqui para vocês, acho que na aula passada, ele não é pago 100%. Se você ganha R$1.000, você não vai receber R$1.000. Você vai receber o proporcional ao acidente sofrido, tá? Problemas psicológicos, tem pessoas que adquirem transtornos ou traumas irreversíveis, ou que demoram a se reverter, ou que não vão atrás
de auxílio também, e aí é impeditivo de trabalho. Problemas sociais, né? Às vezes a pessoa ficou mutilada, ela não quer andar na rua mais, não quer que as pessoas vejam ela mais. Às vezes a pessoa ficou com cicatriz, ficou com cortes, ficou com machucado, né? Para a empresa, são um obstáculo para o crescimento da organização por vários motivos. Mancha a imagem da empresa, vai contra o marketing dela, o gasto financeiro, que é um gasto não previsto, porque nenhuma empresa fala assim, ó, esse ano eu vou gastar R$ 1.000 com um acidente, tá? Não, nenhuma empresa faz esse cálculo, né? Quer esse cálculo, tá? E fora as outras interferências de tempo, perda de produtividade, atingir um grande número de funcionários devido ao tipo de acidente, e assim vai. Moral baixa das pessoas, custos não previstos, paradas de processo, imagem negativa da empresa perante a sociedade. E quando eu falo sociedade hoje, a gente tem que levar em consideração que a maioria das empresas hoje tem uma relação social mundial. Hoje eu posso montar uma empresa aqui na minha casa, em Uberaba, e vender para a China. Nós temos a internet, nós temos meios para isso, tá? Então, quando eu tenho uma imagem negativa da empresa perante a sociedade, eu estou falando perante a sociedade, não só o meio onde ela está inserida, mas também para o mundo. Então, isso hoje pode ser determinante, por exemplo, para um fornecedor continuar fornecendo matéria-prima ou comprando, né, o seu produto. O que fazer quando o acidente acontece? É muito importante, né, vocês que vão ser linha de frente, auxiliar os colaboradores nesses procedimentos. Então, primeira coisa, comunicar a chefia e supervisão imediata, procurar o atendimento médico, comunicar o SESMIT, que é a segurança do trabalho, para abrir a CAT e tomar as providências necessárias. Nós vamos falar um pouquinho sobre CAT agora mesmo. Realizar a abertura do boletim de ocorrência nos casos de acidentes que envolvam acidentes de trânsito ou atos insanos, né? E também perda, né? Morte ou perda de membros, e arrolar testemunhas. Para que eu tenho que arrolar essas testemunhas? Não só para comprovar que aquilo ali foi um acidente de trabalho, como para comprovar que não foi um crime perante a lei, ok? É muito importante que os acidentes sejam comunicados imediatamente, porque a empresa tem um prazo para registrar esse acidente, um prazo para abrir o documento que chama CAT, a gente vai ver ele no próximo slide, tá? Porque passou daquele prazo, eu, funcionário, perco o direito de ter esse documento, assim como a empresa também perde o direito, abre aspas nessas frases, tá, gente? A empresa perde a obrigação, ela não vai ter obrigação mais de dar suporte. Porém, tá? Dependendo da sequela ou da consequência deste acidente, mesmo fora do prazo, o funcionário vai entrar com ação e conseguir aí tudo que é de direito para ele, certo? Mas fica a dica, tá? Fiz um atendimento a uma emergência hoje, o colaborador foi para o hospital, não está bem, né? Temos que abrir boletim de ocorrência, temos que acionar a chefia imediata, tudo tem que acontecer. Eu não posso fazer de conta que eu não vi. Não, aconteceu o acidente, já mandei ele para o ambulatório, está tudo certo, vida que segue. Não, não pode, ok? As testemunhas também vão fazer parte dos documentos gerados a partir dessa comunicação, tá? Por isso que é importante arrolar testemunhas. Quem viu? Quem sabe o que aconteceu? Relatem para nós. Né? Tem um ponto aí muito importante, que dependendo do acidente, a gente viu lá aquele videozinho do pessoal brincando na área de trabalho e cometendo aí um acidente com bens materiais gravíssimo, né? Desmoronou tudo, né?
é muito importante que quem testemunhou, quem viu, relate o que realmente aconteceu. Porque senão você pode implicar em ações civis e criminais para com outras pessoas, gente, tá? Isso é grave. Outra coisa, às vezes a pessoa sabe que ela foi negligente. Não, eu falei que eu estava usando óculos, mas realmente não estava. O óculos estava na cabeça porque a testemunha viu. A pessoa que sofreu o acidente, ela ameaça as testemunhas para que elas falem que estava tudo certo, porque senão ela vai perder o processo. Acontece também, tá? E tá bem complexo aí, viu, gente? Cada vez mais está assim. A CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, tá? Ela é regulamentada pelo decreto 2172 de 97. A empresa deverá comunicar o acidente até o primeiro dia útil após a ocorrência do mesmo. Em caso de morte, o acidente deve ser comunicado de imediato à autoridade competente, né? Quem que é a autoridade competente? Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros ou o SAMU, de preferência o SAMU, tá? Porque quando eu tenho acidente fatal ou acidente com mutilação, o ideal é chamar o SAMU por causa da presença do médico, tá? Além disso, a Delegacia Regional do Trabalho ou o Ministério do Trabalho, com seus representantes, representante sindical. Todos eles têm que ser comunicados, a empresa tem que ser paralisada, desculpa, sumiu a palavra. Eu tenho que paralisar as atividades até que todas as perícias sejam feitas para constatar realmente que foi um acidente de trabalho e não um crime. Atualmente, esse documento é preenchido através do site do INSS, totalmente online. A gente baixa um aplicativo, tá? A gente que eu falo empresa, né? E preenche esse documento online com todas as informações. O que mais que é importante ter para eu preencher a CAT? A CAT é um documento que tem mais de 60 campos a serem preenchidos. Algumas informações inerentes à RH de empresa, e as outras informações que são importantes, porque se eu não preencher todas as informações, eu não consigo enviar o documento para o INSS, ele não fica registrado, é como se eu não tivesse aberto a CAT, né, que é o atestado de atendimento médico. Todo e qualquer acidente dentro da empresa, eu tenho que mandar o meu colaborador para o atendimento médico, nem que seja para o médico escrever um atestado falando, não vai acontecer nada, amanhã ele pode voltar a trabalhar, tá? Porque senão não tem como eu abrir a CAT, certo? E o CID de quem o atendeu, para eu registrar no documento, senão ele não fecha a CAT, tá? É importante falar isso, porque muitas pessoas nem sabem que é assim que funciona, e para qualquer coisa que é abrir CAT, né? Então, é importante a gente ter essas informações. Ah, mas se eu não tiver o atestado, a pessoa não me levou, ou eu não tenho, eu posso abrir a CAT? Ela fica em aberto, ela não registra, e depois de um certo tempo ela some, ok? Aqui o exemplo de uma CAT, né? Se vocês quiserem ver esse exemplo mais detalhado, vocês podem entrar no site da Previdência Social, coloca lá registro de CAT, eles vão mostrar o modelinho. Vocês só não podem fazer simulação, tá, gente? Simulação é proibido, porque lá no site mesmo fala, porque senão fica pendente, fica como se fosse um acidente real. Quem que pode emitir a CAT? A CAT, gente, ela pode ser emitida pelo empregador, pelo sindicato, pelo hospital ou serviço médico que atendeu aquele colaborador, pelos e seus dependentes, esposa, filhos, pai, mãe, e a autoridade pública, polícia, bombeiro, todos eles podem estar emitindo a CAT. Muitas das vezes vai ficar pendente no sistema para a empresa responsável por aquele colaborador terminar de colocar a documentação. Mas uma vez aberta,
né, você já tem aí um número provisório de registro para que você consiga, né, finalizar a CAT. Tipos de CAT, eu tenho a CAT inicial, de reabertura e comunicação de óbito. Deixa eu ver se eu expliquei cada uma delas. Tá. A CAT inicial refere-se à primeira comunicação do acidente de trabalho. Vamos supor que eu estava lá na área, machuquei o meu dedo, quebrei o meu dedo, sofri um acidente, quebrei o meu dedo da mão, certo? 30 dias de afastamento até me recuperar. Me recuperei, voltei a trabalhar, licença, tudo normal, beleza. Qual CAT que eu abri? A CAT inicial. E aí, a CAT de reabertura deve ser emitida quando ocorrer reinício do tratamento ou afastamento por agravamento de lesão. Então, quebrei o dedo, voltei a trabalhar, tudo normal. 6 meses depois, eu comecei a apresentar muita dor no dedo que eu quebrei, né? E ele começou a ficar inchado, roxo, né? E dificuldade de movimentos. Quando eu fui ao médico, eu vi que era um agravamento da lesão que eu tive há 6 meses atrás. Qual CAT que eu tenho que abrir a hora que eu pedi afastamento? CAT de reabertura. E a CAT de comunicação de óbito, né? Que é a CAT de quando tem óbito ou óbito por acidente, por doença de trabalho anteriormente comunicado através de CAT inicial, tá? Doença do trabalho também exige que seja comunicado, seja aberta a CAT, né? Ler-DORT, principalmente, são as mais comuns, tá, pessoal? O trabalhador acidentado ou acometido por doença profissional tem direito aos seguintes benefícios: auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, habilitação e reabilitação profissional. Algum deles, tá, gente? Não todos de uma vez, ok? Tá? Lembrando que dependendo do auxílio aqui, tira-se uma porcentagem do salário. Você não recebe o mesmo valor. Eu acho que o único que mantém o valor é a pensão por morte, parece que agora mudou também, né? E habilitação e reabilitação profissional. O auxílio-doença, esse benefício é concedido aos trabalhadores que ficarem afastados por mais de 15 dias em razão de ser acometido por doença do trabalho ou acidente. O auxílio-doença é extremamente difícil de conseguir no INSS, porque hoje toda abertura de processo é online, né, e eles demoram muito, né, a estar analisando. Mas o auxílio-acidente, que será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente, tá? Então, eu vou receber auxílio acidente quando eu perdi um braço, perdi uma perna, perdi um olho, né? Situações nada agradáveis. São exemplos típicos. Aposentadoria por invalidez, quando o acidente do trabalho resultar em incapacidade do trabalhador para realizar qualquer tipo de serviço. Quando for insuscetível de realização de profissional para o exercício de trabalho, ele receberá o benefício da previdência enquanto permanecer nessa condição, porque ela pode ser reversível, tá? E a constatação da incapacidade se dá por avaliação da perícia médica do INSS. Muitas das vezes você já leva na perícia médica os seus atestados médicos, do médico que está acompanhando o seu caso, e o INSS contesta esse documento, tá? Eu já vi acontecer demais, ok? Lembrando que a aposentadoria por invalidez, ela pode ser revertida. Como assim? Ai, essa é uma parte que eu sou um pouco revoltada com o INSS, mas vamos lá. Vamos supor que eu perdi a minha mão. Me afastei e tal, me aposentei porque o meu trabalho exigia
né? Meus dedos, movimentos, minha mão. Depois de um ano, surgiu aí no mercado uma prótese mecânica, robótica, que, né, iam permitir que eu tivesse os mesmos movimentos como se eu tivesse uma mão normal. O INSS, a própria Previdência Social, obriga você a fazer essa cirurgia, reabilita você e reverte a sua aposentadoria. Você não vai receber aposentadoria mais, você está apto para o trabalho. É assim que acontece. Bom, é assim que deveria acontecer. Muitas das vezes não acontece. Sem comentários mais. Pensão por morte, no caso de acidente de trabalho com óbito, né? Seus dependentes vão receber da Previdência pensão por morte a partir da data do falecimento. Hoje parece que teve uma modificação aí nessa pensão por morte, mas ainda tem esse direito, né? Habilitação e reabilitação profissional. Esse benefício, gente, ele consiste na habilitação ou reabilitação profissional e social do trabalhador incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, objetivando seu reingresso no mercado de trabalho. Vou citar, eu acho que foi um exemplo que eu já citei, né? O rapaz que sofreu um acidente lá na Mosaic, perdeu metade da perna, ele não estaria apto mais a realizar aquela função que ele realizava antes do acidente. A empresa reabilitou ele, né? Fez o tratamento, colocou uma perna mecânica e, em comum acordo com a Previdência Social, registrou uma nova chance dele estudar, deu uma nova profissão. Ele estudou, aprendeu outra profissão e hoje ele trabalha em outro setor administrativo, que não era o setor dele, né? Mesmo tendo sido sofrido o acidente, foi recuperado, reabilitado e requalificado. E trabalha lá já há mais de 10 anos, né? Então, assim, é um exemplo típico. E isso vem acontecendo cada vez mais, porque a Previdência Social, através do INSS, né, ela vem pegando firme com as empresas para que isso aconteça. Ah, você tirou o braço dele, então você deu um jeito de dar um trabalho para ele. É obrigação sua, empresa, não é minha de governo, não, tá? Então, hoje, o INSS tomou essa posição. Tem algumas pessoas que são contra isso, acham que o governo é obrigado a resolver o seu problema. Porém, hoje o governo faz o que a gente chama de ação regressa. O governo dá toda a assistência, depois ele vai lá na empresa e fala: agora você me paga aí o que eu gastei com o funcionário que você causou o acidente. Não é culpa minha, é culpa sua, tá? E, no meu ponto de vista, eu acho correto. Ah, mas eu já pago INSS para isso. Não, você paga INSS não é para sofrer o acidente, você paga INSS para ter uma aposentadoria. Na hora do acidente, na hora da emergência, na hora daquilo que não estava programado, a empresa tem que ressarcir sim o erário público, por que não? Né? Ninguém vai querer sofrer um acidente amanhã, igual a propaganda que eu falei para vocês, né? Como reduzir o acidente de trabalho? Eliminando-se as condições inseguras, principalmente, e os atos inseguros, é possível reduzir os acidentes e doenças ocupacionais. Esse é um dos papéis da segurança do trabalho. Pessoal, eliminar os atos inseguros. Como que eu faço isso? Treinamento, inspeção, diálogo de segurança, ou diálogo diário de segurança, cada empresa dá um nome, tá? Fiscalização, conscientização, porque não adianta nada eu bater de frente com o meu funcionário. Eu tenho que mostrar para ele que é importante ele seguir a regra para que ele saia de casa e volte sem uma unha quebrada, igual eu falei para vocês, certo? Então, isso é um trabalho árduo, difícil, de formiguinha, dia após dia, porque a nossa cultura é a cultura do danado, não. Infelizmente. E para a gente fechar a nossa aula, né, de hoje, a segurança é como andar de bicicleta. Se pararmos de pedalar,
vamos cair. Logo após as 9 horas, né, como foi feito ontem, também vai ser divulgado uma atividade para vocês no Google Forms, para vocês realizarem, relativo a esta matéria. Lembrando que a atividade de ontem foi relativa à matéria da semana passada, que a gente teve o feriado, ok? Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela paciência, né? E espero que vocês realizem as atividades aí com facilidade.